É, professor, beleza? Pronto, Professor? começou a gravar aqui. Opa, tô ouvindo. No caso, quando for mais próximo do fim da aula, só teria só uma dúvida minha naquela capa do trabalho. Eu já acabei já. Aí, só para você dar uma olhadinha lá. No caso, a referência que eu tive foi a única que eu tive foi o livro do Guidorizi, né, que eu peguei alguns pontos ali que eu estudei por ele, né, no caso, cálculo 1. Mas eu também dei uma olhada no James Stewart também. Como eu falei para você, o trabalho, o tema dele é limite e continuidade. Coloquei alguns elementos lá, só que está faltando algumas coisinhas. Por exemplo, a introdução eu precisaria fazer. Certo, você pode compartilhar a tela aí e mostrar pra gente discutir. Beleza. Quando for no finalzinho da aula, eu mostro para o senhor, tá bom? Certo. Ó, vou compartilhar aqui minha tela para mostrar, por exemplo, alguns. Eu fiz uma tarefa semelhante com essa no semestre passado, né? Que eu estou repetindo também a disciplina de MTC. No semestre passado eu fiz isso com a turma também, né? Só que o ano passado foi diferente. Assim, eu fiz isso desde o começo, né? Esse semestre de vocês eu deixei só para o final, essa parte de usar o overlift e esse trabalho final. No semestre passado, a gente já começou usando o overlift já. Eu já comecei fazendo overlift e nós fizemos mais de um trabalho, na verdade, no overlift. Nós fizemos um primeiro modelo, um pequeno, assim, que foi livre. Os alunos poderiam escolher um temazinho livre e desenvolver, escrever alguma coisa, e ao longo do semestre eles iam aumentando, no mesmo arquivo durante o semestre inteiro, foi sendo trabalhado, certo? Aí eu vou só compartilhar aqui para vocês verem. Então, assim, basicamente eu peguei um modelo parecido com o que eu fiz com eles no semestre passado. Aí, como eu falei, os temas podem ser livres, né? No caso do semestre passado, nós pegamos, como eu tinha a intenção de ensinar a parte matemática das contas para os alunos, aí nós pegamos, por exemplo, as questões de textos relacionados à matemática também, né? Aí, por exemplo, nós trabalhamos em diversos formatos. Por exemplo, aqui um deles que não era um trabalho igual a esse aí, assim, com capa, contra capa. Não, era primeiro trabalhar um pouco o desenvolvimento da digitação, né? Algumas simbologias, algumas ferramentas, né? Colocar essas setas, essas letras diferentes, né? E um tema que fosse praticamente copiado do livro. Tipo assim, você poderia pegar um livro qualquer, escolher uma parte dele e copiar. Por que copiar? Porque a intenção não era a gente criar um artigo ou uma monografia ou uma coisa do tipo. A intenção era somente você aprender a digitar usando o OpenLeaf. Então, podia digitar qualquer coisa justamente porque a intenção não era digitar, então não tinha que ser nada original, certo? Então, tinha que pegar, vamos ver aqui um exemplo. Esse daqui eu acho que já era do modelo que nem esse que eu passei para vocês. Deixa eu ver se era. Claro, alguns aqui eu mantive do jeito que os alunos mandaram. Alguns alunos mandaram, por exemplo, isso aqui mandou sem ter colocado a capa, por exemplo. Ele criou aqui o sumário. Vê que a formatação dele ficou um pouco diferente. Ó. O espaçamento aqui em cima e do lado não é o espaçamento que eu deixei nesse modelo, não. Ó. É um modelo bem ajustado, com pouca margem aqui à esquerda. Ó. Aí fez introdução, fez as sessões aqui de desenvolvimento, ó. Mas, assim, como eu disse a vocês, a gente trabalhou desde o início temas voltados à matemática mesmo, para poder aprender um pouco dessas simbologias, né? Aprender a digitar fórmulas como essas daqui, por exemplo, usando binomial, somatórios, assim, não ficar preso somente a usar para textos, mas avançar um pouco mais e digitar um pouco matemática também, né?
temas relacionados à matemática, podia ser física, podia ser qualquer coisa que precisasse usar equação, precisasse usar fórmulas, coisas assim. E também um modelo semelhante a esse que eu passei para vocês aí, que eu coloquei uma capa, uma contracapa, uma folha de rosto, basicamente uma cópia desses que eu, uma cópia basicamente desse que eu passei para vocês. Aqui são alguns modelos, né? Então, assim, é, vocês poderiam fazer vocês poderiam fazer do jeito que vocês quiserem, mas mantendo apenas aquela formatação. Então, aqui já é outra coisa. Tinham compartilhado comigo, mas foi de um aluno. A apresentação de um trabalho. Aqui, ó, mais um. Esse aqui tá exatamente. Ah, não, eu gerei hoje. Aqui tá a data de hoje. Então, assim, é isso que eu queria ver no momento, né? Assim, aqui tem um erro, né? Aqui é quando foi fazer a edição, cometer algum erro na hora de mexer nas referências. Aí a intenção era a gente debater um pouco dessas dificuldades de vocês em fazer, por exemplo, alguma dessas partes. Se tem alguma dificuldade na hora de colocar referência, se está tendo alguma dificuldade na formatação, se está tendo alguma dificuldade em algum comando, seja se for tiver digitando um, texto mais voltado para matemática, é isso que eu queria saber. Mas, assim, para eu saber disso, vocês têm que estar fazendo e tem que estar me dizendo, né? Porque o que eu estou percebendo que eu estava dizendo no início da aula é justamente isso. É a falta de interação, assim, entre vocês e comigo, né? Para a gente não... Para a gente acompanhar isso, por exemplo. Eu não vejo o que é que vocês estão fazendo. Primeiro que no semestre passado tinha uma forma de eu acompanhar isso melhor. Eu pedi para os alunos compartilharem o arquivo deles aqui, ó, compartilhar, eles compartilhavam comigo no Elif. Então o aluno começava a digitar, ele clicava aqui em compartilhar, aí colocava aqui o meu e-mail, aí ficava eu e aquele aluno, eu ficava com cada um dos alunos. Então a turma tinha tipo 10, 15 alunos, então todos aqueles 15 trabalhos eu estava vendo, porque cada um deles compartilhava comigo. Então, eu via o trabalho de cada um deles, e ao tempo que eles iam trabalhando lá, eu ia vendo, assim, eu ia podendo fazer algumas correções, alguns ajustes, e eu sabia mais ou menos o que é que eles estavam fazendo. Aqui eu não coloquei essa opção de vocês compartilhar comigo, para deixar vocês um pouco livres, pelo fato de que a gente não tem menos tempo, então eu não ia estar podendo ficar olhando um por um e ficar mexendo na edição. Só poderia ficar vendo o que você está fazendo, mas aí você tem que estar fazendo alguma coisa para eu saber que você fez. Então, assim, até esse dia 8 lá, seria importante que vocês me mostrassem, para eu ver a evolução e as dificuldades e dizer mais ou menos o que é que vocês podem fazer para melhorar. Eu posso apresentar o que eu fiz. Pois Até mostra então, aí. Pois mostra aí. certo. Vou tirar Pronto. aqui da minha apresentação. Deixa eu... Mostra aí. Lembrando que como a gente viu na parte teórica, nós vimos vários tipos de trabalhos acadêmicos. Então, você poderia escolher assim, professor, não quero fazer exatamente esse aí, do jeito que está nesse modelo. Você pode me dizer que a gente pode tentar adaptar o modelo para você fazer um outro trabalho. Ou então você quer fazer um, mas como você diz, eu tenho um tema já que eu já fiz um trabalho anteriormente, eu quero aproveitar ele. Beleza, você pode aproveitar o que você já tem digitado em algum outro lugar e colocar aqui e só fazer a formatação. Vai lá, Pronto. O senhor consegue ver a apresentação? consigo.
meu notebook está um pouco lento. Eu aproveitei um trabalho que eu já tinha, que eu estou ainda desenvolvendo ele, é Sim. um artigo, a parte de texto até foi, né? Coloquei a introdução, o desenvolvimento, referencial teórico, falta ainda colocar as referências. Aí na parte dos resultados e discussões, que é a parte que tem alguns cálculos, que eu trabalho a importância do conhecimento prévio para o ensino da matemática. Aí tem uma partezinha que eu dou um exemplo de equação. E aí eu fui colocando as equações, saiu um excesso de numeração, nada agradável. Não, mas isso aí se resolve bem fácil. Pronto, já vou dar uns dicas. Pronto, eu vou dar umas dicas. Eu tô vendo aí onde você tem aí, Begin Equation. Tá vendo esse erro aí vermelho? É, ó, aqui na equação de segundo grau, na Calma, forma que eu pronto, coloquei pronto, embaixo. pronto. Digite aí, depois do X aí, igual, tira esse sifãozinho aí, tira ele daí. Aí tira o último também, tira o último lá atrás, né? Sifão, pronto. A outra coisa, bota um asterisco nesse equation, dentro, begin equation, põe um asterisco na frente. É, Eu, asterisco. eu acho que é na frente ou atrás, a gente descobre já. Aí no end também tem que colocar, No N, no end equation, aí você põe um asterisco. tá no fim. Certo. Eu só não lembro se o asterisco é antes ou depois, compila ele aí. Olha aí. Apareceu. Tá vendo que a equação melhorou, né? Melhorando. Aí outra coisa, tira esse ponto do 2 pontos. Daqui? Tira esse ponto daí. Pronto, porque fica uma estética mais bonita. Onde você precisar colocar um ponto desse, tem um comando chamado barra dot. Aí, se você quiser colocar um vezes, ponto, barra dot, Barra. dot. Aí dá só um espaçozinho para não colar no ar. Pronto, agora compila aí para você ver. Melhorou. Ah, Eu não, acho que ele colocou foi um acento, né? Não era dot, não. Eu que me equivoquei. É um C dot, é um C. Põe um C na frente, tem um C antes do dot. Tem um C. Deixa eu ver. tô compilando. Mas o ideal é você colocar sem o ponto. Deixar o 2A mesmo. Vê que ele colocou um ponto. Colocou um ponto, Esse, apareceu. esse ponto aí é como se fosse é como se fosse um produto. Mas quando é uma fórmula tipo 2A, você pode deixar sem o ponto mesmo. Ó. 4AC, 2AC, você pode deixar sem o ponto. Fica até Bota mais esse. bonito. Entendeu? Você pode deixar assim mesmo, 4AC. E pode tirar esse C dot aí se quiser. Deixa só o 2A mesmo. Esteticamente fica melhor. Aí esse asterisco, quando você quiser colocar uma equação que não numera, se você colocar o asterisco no Begin Equation, ele tira, entendeu? Certo. Você só vê, Agora só tá estranho, mais ou menos que não aparece. é porque esse mais ou menos aí não é assim que você tem que colocar, não. Apaga Ah, ele aí, bota uma barra, não, bota uma barra, barra, botei barra, aqui. Barra PM, bota um P e um M. PM. Eu acho que é isso. Clica lá para ver se é isso. É porque tem um símbolo. É assim, essa é a parte ruim, né? Não, pode deixar assim mesmo, só o P e o M. Não, não põe isso não. Deixa só PM. PM. Tira essas chaves daí. Mais ou menos. Eu não me lembro se é isso, mas deixa eu ver. Compila aí. Apareceu, olha. Uma coisinha decente. Só que ele ainda tá dando algum erro, eu não sei de que é. Deixa eu ver aí. Tem vários locais dando erro. É, Diminuiu, tinha 22. Diminuiu para 6. ó, assim, vamos deixar isso esteticamente melhor. Tira esse parênteses daí, não precisa desse parênteses. Tem um 2b ao quadrado menos 4ac. Esse 2, que fórmula é essa? Como? Esse 2b ao quadrado menos 4ac não seria só b ao quadrado menos 4ac, não? B ao quadrado menos 4ac. Esse 2 eu nem sei porque eu coloquei esse Eu 2. acho que esse 2 você queria colocar na raiz. Tira esse i daí também, não tem esse i aí não.
Pronto. Aí, cuidado só com o número de chaves, tá correto aí a quantidade de chaves? Acho que agora tem demais. Talvez tenha um a mais aí sobrando. Deixa eu ver, peraí, calma, 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 calma. Não, Eu não, tava certo, pensando. tava certo, tava certo. Tinha um aí mesmo. Pronto. Aí, compile aí. Ó, é bom a gente fazer esse exercício só porque os outros alunos aí estão percebendo que existe essa dificuldade por conta de que é um texto matemático. Aí, obviamente, é natural que você vai cometer esse monte de erro. Ó, veja que nessa equação agora não tem mais erro. Se tiver Saiu. erro agora é na equação lá de cima. Nessa. É. Bota esse begin equation para baixo, dá um enter nele, nessa de cima, na equação de cima, certo? Ah, nessa daqui. É, dá um enter aí, bota ele para baixo. Aí, depois, quando tem onde ABC, bota ele para baixo também. Onde. Normalmente, deixa essas equações suas livres, assim, porque fica mais fácil você enxergar, entendeu? É. Aí, esse ax quadrado, não precisa deixar o ax quadrado do jeito que está mesmo. Tira Saiu. esses colchetes daí, tira esses colchetes. Não, mas quando você recompilar, ele vai dar de novo. De, pronto. E tira esse colchete da frente aí do A. Pronto, aí você pode compilar. Agora bota o asterisco dentro do equation, que você vai ver que ele não vai enumerar essa equação. Ah, o asterisco não faz a enumeração, é isso? É, se você botar, mas tem que ser no begin e no end. Ele tira a numeração. Hum, vou notar porque todas apareceram numeração, então essa Cuidado, cuidado aí que você deu é um enter, aí ele apaga isso daí e joga a equação para dentro. Apaga, apaga esse end equation aí porque tá com 2. Tá com 2, tá vendo? Ah, tô vendo Porque aqui. quando você começa a digitar uma palavra que ele sugere, se você der um enter, ele coloca aquela palavra, entendeu? Pode, pode tirar esse espaço daí. Deu um end que ele, pronto. Tá certo aí. Se você compilar aí, você vai ver que vai diminuir mais um erro. Colocar assim. Asterisco. Asterisco. Pronto. Onde é que tem mais erro aí? Não, deixa eu ver. Olha aí do lado esquerdo. Do lado esquerdo, não, você olhando do lado esquerdo, você vai ver aquele X em vermelho. Do lado, ó. Pronto, tá Aqui. vendo aí, ó. Tá vendo? Onde A tem mesma esse. coisa. Mesma coisa. Não precisa você colocar isso. Você quer colocar o x menos 5 elevado ao quadrado, é isso? É. Pronto, aí deixa do jeito que tá aí, ó. Deixa do jeito que tá aí, tá certo. Agora Hum. você pode emendar os símbolos. Esse igual pode Não, ficar. sei. Pronto. Colocar unidos, né? Assim? É, tá certo agora, tá certo. É. E onde tem esse mais ou menos, você bota barra PM. Ele não vai aparecer esse mais ou menos. Ah, aqui. Entendeu? Barra. É, barra PM. Apaga esse mais ou menos. Apagar o mais ou menos. Pronto. O mais ou menos é esse símbolo aí, barra PM. Só que ele está em mais de uma vez. Aí você vai ter que trocar nos outros também, lá Pronto. embaixo. Aí você vai tirando os erros. Então, assim, essa atividade aí que o Sérgio está fazendo, alguns alunos podem estar se perguntando, professor, mas vai ficar difícil para mim fazer um trabalho de matemática se eu não sei essa simbologia. Ah, eu não sei como é que eu ponho esses símbolos matemáticos, como é que eu vou adivinhar, como é que eu vou saber? Aí é onde está. Eu dei a sugestão de que vocês comecem fazendo trabalhos que não envolvam fórmulas, que não envolvam matemática. Porque nesse caso não vai precisar nada disso. É um texto normal. Vocês vão digitar igual se estivesse digitando no Word. A diferença é que a formatação aqui vai ser diferente. Aí sim é uma coisa para a gente fazer na aula, né, no exercício da aula. Era você estar abrindo, que nem o Sérgio está fazendo aí, e eu explicando como é que vocês vão formatar. Como é que nós vamos mexer lá no preâmbulo para alterar o parágrafo, como é que nós vamos mexer no preâmbulo para alterar o tamanho da fonte, para alterar o espaçamento, Ah, outra essas coisa que eu quero coisas, perguntar são os parágrafos. Por certo? exemplo, na minha introdução, ó, o professor, aqui era para ser um parágrafo, acho que não apareceu. E na introdução foi um parágrafo apenas. Entendi. Não, isso tudo aí a gente resolve, isso aí é simples, certo? Uma sugestão, quando vocês estiverem digitando, independente do texto,
Quando que tiver uma quebra de parágrafo, você pode dar um enter para gerar um espaço a mais aí. Dá um enter aí para ver se ele identifica esse espaço. Recompila. Às vezes ele pode identificar. Às vezes ele pode ou não. Olha se ele identifica. Se não, vamos precisar colocar um comando lá em cima. Suba aí. Não. Não, né? Não. Ele emendou, foi? Foi, tá tudo emendado. Ok, tranquilo. Isso aí é simples a gente resolver. Isso aí não tem nenhum problema, não. Se você colocar dois barras, põe aí dois barras depois da justificativa, duas barras seguidas. Justificativa, bota duas barras. Não. Ah, depois da Depois da justificativa. justificativa, põe duas barras. Duas Ah, barras. tô perdido. Não Depois da entendi. palavra justificativa que você colocou. Você estava com o cursor no nome professor e a palavra anterior tinha o nome justificativa. Aqui. Professor, aprendizagem significativa. Pronto. Dê aí, bota duas barras seguidas. Pronto. Você colocou duas barras? Coloquei. Compila aí para ver se ele identifica que você colocou para a próxima linha. Cadê onde é o professor? Presente. O que é? Onde é que tem é na introdução mesmo? Vai, será que eu tô indo no outro canto? Fala, meu Deus. Cuidado para você não enganar a gente. Acho que é. Deixa eu ver se é a introdução. Pois volta lá, então, lá no seu PDF. Ah, opa, era não. Não era na introdução, não. Tem uma forma de você encontrar as palavras bem simples. Se Não ia você, sair nunca. Quando se, tava na introdução. se você quiser encontrar a palavra no PDF, você põe um Ctrl F, ele vai abrir uma caixinha aí, você coloca a palavra que você quer e dá um Enter, ele encontra a palavra. Ué, Põe a palavra que você quer. deve ter um bocado. Ah, mas tu tá olhando no lado de cá, né? No lado esquerdo. Você quer encontrar no PDF, né? Não, mas aqui dá certo. É só olhar o último parágrafo antes da sessão para a resolução. A importância, né? Para a resolução aqui, encontrei. Não apareceu, coloco as duas barras que o senhor disse. Confira. Só as duas barras eu não sei se vai resolver. Talvez você tenha que botar as duas barras e um Enter. Resolveu, só não deu espaçamento de Não, ele só, parágrafo. ele só colocou para outra linha, Isso. entendeu? Ele colocar para outra linha, ele vai colocar. Já o espaçamento, às vezes ele reconhece quando você dá um Enter e dá um espaço. Dê um Enter aí para empurrar para baixo. Mas normalmente não é assim que a gente faz, não. Você tem que fazer de uma forma profissional. Não, você não deu um Enter. Aí, pronto. Normalmente não é assim que se faz. Assim, o certo é você colocar o comando lá em cima, porque o comando ele vai reconhecer automaticamente. Perceba que agora ele deu um espaçamento, tá vendo? Isso. Só que você já poderia definir isso lá em cima. Assim, você poderia definir. Só que ele precisa entender que essa linha que você está começando é uma nova linha de um parágrafo. Por isso que quando você botou aquelas duas barras, o que significa aquelas duas barras? Você está empurrando para a linha de baixo. Quando você termina uma linha e quer escrever na de baixo, você põe essas duas barras. Aí ele vai jogar o texto para as próximas linhas, para a próxima linha de baixo. Aí quando você der um Enter, ele vai entender que essa linha de baixo vai ser um novo parágrafo. Certo? Certo. Assim, o que eu quero dizer é que essa parte da tarefa era para ser assim, né? Até parte prática, né? Vocês mexendo aí e eu dando instruções. Perceba que o trabalho aí do Sérgio já teve várias modificações. Ele abriu aí, já tinha um monte de erro, né? Tinha 22 erros. Eram 22 erros. Perceba que com poucas correções, esses erros sumiram. E ele conseguiu melhorar um pouco o trabalho. Aí, por exemplo, ó, eu posso te dar uma sugestão para ir? É isso mesmo que eu ia pedir, ó. Pronto. A fração ficou. Ó, faz o seguinte, ponha duas barras aí, acima Depois, dessa linha, não, acima da linha da equação, acima. Pronto, duas barras aí. Aí bota duas barras embaixo.
Não, 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 peraí, não. Eu falei errado, não é 2 barras, não, é 2 sifões, desculpe. Esse símbolozinho de dinheiro aí, coloca 2. Só 2. Aí bota 2 embaixo da equação. Não, 2. Você colocou só um, mas são 2. Pronto, bota outros 2 embaixo da equação. E apague os que estão aí. E apague os que você colocou aí. Apague os que estão aí todos. Apague todos esses aí. Só os símbolos, só os símbolos. Apague todos. Dê um enter. Agora eu recompile aí. Aumentou o tamanho, centralizou. Aumentou e centralizou. Isso. Pronto. Essas coisinhas vocês vão aprender com o tempo. Assim, não é a minha intenção que vocês peguem esse trabalho e façam uma coisa bem feita, lá, bem primorosa, bem alinhada, totalmente correta. Não é essa a intenção, porque vocês não sabem isso. A minha ideia é justamente que vocês comecem a aprender um pouco disso, né? E eu gostaria que depois vocês terminar essa disciplina, né? Vocês continuassem usando essa ferramenta. Porque, assim, a ideia minha de colocar isso nessa disciplina foi meio que divulgar, né, o Overleaf para os alunos e tornar, quem sabe, uma coisa comum no uso de vocês. Assim, uma coisa que vocês possam vir a usar no futuro. Principalmente para quem vai ser professor de matemática, né? Se você for ser professor de matemática, independente da série, de onde você vai ensinar, vai ser uma ferramenta útil para você fazer suas listas de exercícios, suas provas, seus trabalhos da faculdade ainda, dos outros semestres, o que você for fazer de texto, tudo que você precisar registrar nesses formatos, vai ser uma linguagem útil para você, certo? Eu mesmo uso isso aqui sempre, estou usando aqui para fazer material para a disciplina do próximo semestre, por exemplo, né? Estou começando Fazer só mais uma pergunta. As referências eu coloquei, mas elas não apareceram no sumário. Ó. Estão aqui, mas elas não apareceram no sumário. Entendi. É porque eu acho que lá embaixo, dependendo de como você nomeou a referência, ele não aceitou. Você deixou do jeito que eu coloquei, foi? Isso. Volta, vai lá embaixo para eu ver. Equação. Considerações finais. Tem que seja aqui. É Ah, porque, é porque ela não está como seção, entendi. Assim, a bibliografia é não. só colocar Se você colocar um begin section e colocar aí esse nome, bibliography, dessa forma aqui. se você colocar um Pronto, barra section e colocar o nome da bibliografia, ele vai colocar. pronto, eu tenho que colocar, que aqui ainda as que o senhor deixou, as É, referências. se você for. Aí depois não tem new page, você dá um enter, não, lá embaixo. Aí é considerações finais. Que eu vou copiar. Não precisa copiar isso, não. Cadê? Aqui? Dá um enter, bota barra section. Você já tá vendo lá em cima como é que se escreve section. Section. Pronto. Aí bota entre parênteses. Aí bota, aliás, pode colocar aí, Certo. pode clicar, pode clicar. Aí você digita aí, bibliografia, do jeito que você acha melhor, ou referências, se for para ficar do jeito que tá aí. É porque vai ter só um probleminha. Talvez lá na bibliografia, lá em cima, no sumário, talvez apareça o nome bibliografia. E aqui embaixo vai estar o nome referências. Mas deixa aí, de qualquer jeito. Deixa do jeito que você achar melhor. Vou Deixa do jeito colocar que você estava colocando. pra Tanto gente. faz. É só para testar. Nós estamos em teste, nós estamos em fase de teste. Aí compila. Talvez ele bote os dois aí, não sei. Colocou os dois. Colocou os dois, né? Olha, olha lá em cima, nas referências. Opa. Apareceu bibliografia. Porque você abriu uma seção com o nome bibliografia. Agora, Isso. o ideal é que não fique os dois, né? Bibliografia e referência, fique só um só. Ah, porque
quando ele colocou esse nome referências, ele não entendeu isso ele não entende isso como uma seção, esse nome referências. Ele apenas entendeu isso como as próprias referências. Talvez, Onde, onde talvez, ela aparece? talvez colocando um asterisco aí. Deixa eu ver. Begin Bibliographic Plan. Coloca aí onde tem esse bibliográfico, esse primeiro aí. Põe esse símbolozinho da porcentagem na frente dele para tirar ele daí, só para ver o que é que acontece. A porcentagem? É lá na frente, lá na frente, lá na frente. Ah, no princípio. Porque tudo que você põe o símbolozinho de porcentagem, ele anula. Ele, pronto, tá vendo? É como se ele tivesse apagado. Se você compilar aí, veja o que é que acontece. Ele gerou um erro, não foi, ó? Pô, gerou um erro e da mesma forma. Então você vai. Esse aí é um arquivo que você não pode apagar, então vai ter que deixar ele aí. Bem, eu não me lembro agora como é que faz para tirar essas referências daí sem mexer nas referências. Esse begin embaixo aí, ó. Não, esse segundo que estava ref.bib, se você quiser pode apagar. Não precisa. Não, apagar não. Você põe, quando eu digo apagar, é colocar o. Colocar, entende? Porque ele estava assim, se eu não me engano. Você pode tentar botar um asterisco nesse outro, ó, begin, mas eu não sei se vai servir. É uma alternativa, um asterisco no Aqui, final. Só que ele vai querer colocar no end também. Tudo que tiver begin e tiver end, você tem que colocar. Ó, quando você colocou aí, ficou todo rosa. Então você tem que ir lá embaixo, no end, e colocar um asterisco também. Eu não sei se isso vai resolver. Assim, eu estou dando só alternativas. Se vai resolver ou não, não sei. Não resolveu, não. Fez foi piorar. Deu 7 erros. Então não é o asterisco que resolve. Apaga. Porque, ó, quando colocou o asterisco, ele tirou a numeração das referências. Então pode tirar aí asterisco. Pode apagar. Então não é isso. Então deixa aí que depois eu vou ver qual é o problema. Tá? nossa, E deixa aí sem erro. melhorou. Porque ele tirou, mas em compensação ele tirou a numeração. Entendeu? Eu vou olhar aqui depois eu vejo o que é que resolve esse teu problema aí. Pronto. Mas alguém aí tem alguma coisa a mostrar, assim, que fez, ou que tentou pelo menos, que abriu, criou um arquivo? Já tá bom o seu, Sérgio. Você pode parar a apresentação. Mais alguma outra pessoa que começou a fazer, não precisa mostrar muita coisa. Basta abrir o arquivo aí, olha, professor, eu tentei, só fiz isso aqui, eu não estou conseguindo entender isso. Você poderia explicar pelo menos alguma coisa em relação a como melhorar, assim como eu dei a dica para ele aqui agora, Sérgio. Se algum outro aluno tiver um arquivo aí já aberto, que tenha uma pergunta ou uma dúvida, uma coisa que eu possa ajudar. Tem alguém? Não. Vocês estão fazendo? Bem, professor, se eu quiser ver agora. Não, o seu eu já vi naquele dia, você já me mostrou que é no Word. Eu vou olhar o seu já já, mas eu queria saber se alguém está fazendo no Overleaf. Se alguém tá fazendo, Tranquilo. já tem o protótipo aí lá no Overleaf. Porque como você não está fazendo no Overleaf, então eu quero ver primeiro os que estão usando o Overleaf. Ninguém? Ninguém está fazendo, então, né? Pensar aqui numa atividade aí para vocês. Pode mostrar o seu, então. Você ia me fazer até uma pergunta, né? Que você ia me fazer. Você pode aproveitar, se quiser, pode colocar para compartilhar e pode perguntar. Tranquilo, eu vou colocar aqui. Viu? Beleza. Vocês conseguem ver aí? Sim, eu tô vendo. Limites de continuidade.
Você disse que não estava conseguindo fazer alguma coisa lá, o que era? Foi no caso, essa primeira parte tá correta. Se eu só diminuir um pouco o zoom aqui, para eu conseguir dar uma olhada. Você consegue Tudo ver, né? possível. Pronto. Essa parte aqui fica assim mesmo, né? Pode deixar assim mesmo? Sim. Aí, No Overleaf, no nosso modelo, eu coloquei um espaçamento lá. Deixa eu só olhar aqui. Não precisa tirar a sua apresentação, não. Deixa aí que eu. Deixa eu só tranquilo. olhar qual foi o. Deixa eu só ver aqui qual foi o espaçamento que eu dei, tá bom? Porque, assim, lá no nosso, por que que ele ficou naquele tamanho que eu coloquei? Porque eu defini lá em cima a. Deixa eu ver aqui uma coisa. Só um minutinho, viu? Tranquilo. Eu defini um espaço de 0,6, foi, 6. É como se fosse 6 centímetros em relação à margem esquerda. Esquerda. Foi. Então, o que é que aconteceu? Se você mexer com isso, eu vou até testar aqui agora, no meu. Vou colocar aqui 0,8, só para ver como é que ele faz. Ele vai ficar. Aí você deu 3 linhas, né? Aqui ele vai ficar 3 linhas, mas ele vai ficar mais para a esquerda. Quanto menor o número, mais para a direita ele vai ficar, ou seja, ele vai ficar mais centrado à direita. Quanto menor o número, eu botei 0,6 no que eu deixei no arquivo modelo. Eu poderia colocar menor ainda? Podia. Se eu colocasse só 4, por exemplo, ele ficaria menos do que isso daí ainda. Aí talvez em vez de 3 linhas, ele passaria para 4, porque com um espaço menor, ele vai ter que quebrar a linha mais. Estou testando aqui, ó, com 4, ele ficou 4 linhas. Mas o ideal aí é deixar do jeito que está mesmo. Posso colocar 5 também, se quiser. Deixa eu ver aqui, 5. Estou olhando aqui só para comparar com o que você tem. 5, Tranquilo. 5 também fica legal, sim. Em 5 lá. Então eu diminuo o espaçamento aqui, no caso, né? Eu trago pra cá. No meu caso, pronto, quando eu coloco 5, ele fica mais ou menos na metade aí. É o equivalente, né? A formatação Assim, né? é, sim, eu deixei 6 lá no modelo. Se você quiser deixar os 6, pode deixar os 6 mesmo. Deixa 6, porque aí fica. Assim? Não, 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 para a esquerda. Não. É para o outro lado. É para o outro lado, é para o outro lado. É isso aí que você tem que aumentar, é para lá. Para lá. Pra cá, no caso, né? É, Mais um pouco. mas eu deixei 6. Tranquilo. É. Tranquilo, né? Aham, Aí, introdução, como o trabalho ele é pequeno, sabe? Não tem muito tópico, não. No caso, é limite, ele já pulou para a parte de continuidade. E o início aqui já é praticamente uma introdução, né? sim, Você consegue ver aí, né? tô vendo. Eu vou só ajustar em termos disso aqui, ó. Esses, esses espaçamentos aqui. Sim, Só diminuir um pouco aqui. Aí os gráficos, eu tentei colocar sem malha para poder não ter muito elemento visual, sabe? Para poder evitar ficar muita informação, né, nessa parte dos gráficos. E em termos da bibliografia, no caso está aqui no finalzinho. Aí tá essa parte de continuidade também, já coloquei também. No caso, você acha melhor eu pegar essas equações, jogar elas para o centro ou deixar elas alinhadas à esquerda? Fica melhor? não, do jeito que tá aí é melhor a esquerda. Porque se Esquerda, você né? for alinhar, vai ficar um pouco feio, vai ficar um pouco estranho. Porque Eu elas não são. tinha tentado não, mas realmente Elas, né? se Fica você legal não. se você colocar, pô, assim, eu acho que não vai ter nenhum problema. Mas como você numerou, é bom que os números fiquem um abaixo do outro. Tranquilo. Tranquilo. Aí, deixa eu ver aqui. Pronto. Limites fundamentais. Também coloquei ali também alguns.
subir mais um pouquinho aqui. Tem que colocar os gráficos assim, numa escala, né, aceitável, né? Para poder pegar os valores. E pronto, é daqui, ó. Essa parte da bibliografia, né? No caso, eu não vi lá porque eu terminei, no caso, de fazer isso tudo hoje, no caso, né? De editar essas partes menores, né? E eu queria só perguntar se o espaçamento das linhas está legal. Né? No caso, entre as linhas e entre as margens, né? Você consegue O ver isso? ideal é 1,5, né? Pelo menos, um espaçamento de 1,5. Para não À ser. esquerda, né? Aqui, no caso, coloca até 1,5 aqui. Não. Eu pensei que você estava falando do espaçamento entre as linhas. Você está falando ao parágrafo? Tranquilo. Mas só quer que aumente, no caso, né? Deixa um pouco maior. Não, eu não sei. Assim, eu não consigo identificar, só olhando aqui, qual é o espaçamento que está entre as linhas. Mas você pode ver aí, clicando aí nesse símbolozinho que tem duas setas, uma para cima e uma para baixo, você tirou. Ali não tem parágrafo. Aqui, ó, na ferramenta, ali, ó, parágrafo, perto desse Não baldezinho tô de vendo. tinta. Perto desse baldinho aí, ó, Aqui? parágrafo, assim, do lado dele, a esse Aqui? lado. Não, do lado, à esquerda. À No caso aqui, né? esquerda. Pronto. Ó, aí é o espaçamento entre as linhas. Se você clicar aí o que eu estou Eu dizendo seleciono todo ele, né? Seleciono o é, trabalho inteiro e boto o espaçamento de 1,5, né? o ideal é um espaçamento de 1,5, né? Porque o simples, o espaçamento simples, ele vai ficar as linhas muito justas uma com a outra. Então, desde o começo do trabalho, né? O trabalho inteiro. Porque quando a gente define, por exemplo, eu vou já mostrar aqui a minha tela lá no Overleaf, quando você define lá em cima, nas suas margens, nos seus espaçamentos, você está definindo o trabalho todo já. Então, você já define no preâmbulo o que vai acontecer no trabalho inteiro, certo? Então, todas as vezes que você der um espaçamento, ele vai entender aquele espaçamento sendo o padrão do trabalho. Ligando aqui, ó. Certo. Só me viu, professor? Aí, o pessoal, vocês que estão, não sei como é que a turma está fazendo aí. Tem o modelo que eu compartilhei, que assim, o ideal é você estar praticando o overleaf. Ele está fazendo aí no Word, certo? Mas não era o correto. Eu deixei o Word apenas como uma alternativa para quem não pudesse usar o overleaf por algum motivo. Mas o ideal seria fazer a formulação lá, certo? Sim, aí nesse caso, ó, você quando deu esse espaçamento, perceba que ele bagunçou umas coisinhas, ó. Tem ele jogou aí o Juazeiro do Norte para a linha de baixo. Você tem que voltar, tem que voltar. Pronto. Uma das vantagens do Overleaf que tem é que não você precisa se preocupar com isso. Ele não faz esse tipo de coisa, entendeu? De desajustar, porque ele já alinha o trabalho como um todo. Às vezes acontece assim, de você estar terminando um parágrafo e o parágrafo empurrou para baixo, mas é porque você não deu uma nova página, você não colocou aquele comando new page. Aí ele pode desregular um pouco o seu trabalho. No Word, o ideal é que você, antes de começar a digitar o trabalho, você já formate ele todo. Você já coloque qual vai ser suas margens, esquerda, direita, superior, inferior, seu parágrafo, seu espaçamento entre linhas. Você tem que definir tudo. Porque aí fica semelhante ao que você faz no Overleaf, né? Você define aí qual vai ser sua formatação para depois você começar a digitar. Esse é o correto. O ponto fraco é esse mesmo, né? Uhum. Mas enfim, dá para se virar, né? Dá para se virar. Não é o que eu queria que vocês fizessem, mas dá para se virar. Então, aí no caso, na bibliografia, foi só um livro mesmo que eu usei. Eu só conserto aqui o restante, isso aqui é tranquilo de fazer. Aí no final eu boto só uma referência mesmo. Você tem que ver se usou só uma mesmo, né? Se você Eu vi alguma coisa no James ainda, porque eu acho... colocar. Eu coloco os dois, no caso, né? Quando a gente estava trabalhando a parte teórica da matéria, o que foi que a gente comentou lá nas referências? Todos os livros que você lê para fazer um trabalho, todas as coisas que você tira de aprendizado de alguma forma que você usou no trabalho, você tem que citar nas referências. Por exemplo, você pode não ter copiado. Isso aqui é uma cópia, nós não estamos fazendo nenhum trabalho científico.
cientes disso. Tranquilo. Longe disso a gente está fazendo, nós não estamos fazendo nada disso. Nós estamos fazendo apenas simulações de um trabalho escrito baseado numa formatação que, teoricamente, seria a que a gente faria se fosse um trabalho formal. Aí o que eu quero dizer é que, mesmo sendo uma cópia de um livro que você está fazendo aí, está jogando, copiando para digitar e treinar, se você vai colocar uma referência de alguma coisa que você leu, tirou alguma inspiração para você fazer, cita lá. Então, se você disse que abriu o livro do James Stewart e viu Eu alguma peguei dois exemplos lá, que eu já tinha visto que era bem intuitivo, em termos coisa, pois, de definir continuidade. pois você tem que pegar e citar o livro, porque você usou. Tranquilo. Mesmo que você não tivesse escrito. Suponha que você tivesse pego o livro e leu ele, leu lá o livro, leu, aí com a leitura do livro esclareceu alguma coisa na sua mente que ajudou a você escrever aí. Mesmo que você não tenha copiado exatamente como está lá no livro. Mas Uhum. ele te ajudou a esclarecer alguma dúvida, algum exemplo, alguma questão, alguma coisa que você estava na dúvida. No Beleza. momento que, no momento que você leu, que estudou e aprendeu aquela coisa ali, você usou o livro. Então, para dizer que você pode, não, você deve fazer a referência a ele. É para não dizer que eu não tentei fazer no Overleaf, tentei colocar alguns comandos de limite. Eu entrei em alguns sites, só que é em inglês. Boa parte dos sites eles estão em inglês e eles ensinam a colocar os comandos, né? A fazer aquela parte introdutória no início do aplicativo. Porque os vídeos lá daquele canal, ele não foca nessa pegada mais matemática, né? É Ele porque não tem essa pegada. É mais é, para introduzir, né? uma sugestão que eu dou para qualquer um de vocês que vão digitar no Overleaf, a sugestão que eu dou é que vocês, antes disso, baixem no Google, põe lá no Google, apostila LaTeX, apostila Tex. Só o que vai ter, existem milhares, existem aos montes. Você vai ter um arquivo em PDF, que nesses arquivos eles ensinam os principais comandos. Eu mesmo tenho aqui, eu vou até colocar um aqui agora, tá bom? Eu vou colocar aqui lá no Google Sala de Aula, eu vou colocar uma apostila em LaTeX para vocês. Eu vou colocar aqui em atividade, material. Eu coloco material. Eu vou adicionar aqui para vocês um arquivo que é uma apostila do LaTeX que ele vai ensinar os principais comandos, né? Vamos dizer assim. Se você for olhar qualquer apostila de LaTeX, vai ter normalmente as mesmas coisas. Eu vou colocar aqui apostila, Professor, obrigado, viu? certo? Deixa eu ver se tem como eu colocar mais de um, viu? Num arquivo só. Eu não sei se é possível colocar mais de um no mesmo arquivo. Parece que No não. sala de Ah, aula, eu dá, acho que dá, dá para dá, colocar. dá. Eu já coloquei. Estou colocando dois aqui. Deixa eu ver se tem mais um. Assim, existem uns que são mais completas do que outros. Vocês vão pegar umas que a apostila é bem simples, é bem pequena, assim, com pouca coisa. Aí tem umas que são mais completas, mas tem tantas mesmo na internet que você pode escolher o que mais lhe agrada. Então, assim, não é nada complicado, não. Essa parte aí do latex é tranquila. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Manual, apostila tex. Eu vou botar logo um monte. Eu estou colocando um que tem o nome Beamer. Eu botei dois. Apostila mini curso Beamer e tutorial Beamer. Esse Beamer aí é um pouco diferente. Ele é usado mais para fazer slides. Aí o que vocês vão olhar são os que tem, vocês vão olhar os que tem apostila Tex ou mini curso ou latex, certo?
Acabei de postar aqui. Se vocês estiverem olhando aí, vão ver que eu postei. Vocês estão vendo? Tem apostila LaTeX, manual, apostila mini curso Beamer, apostila Tex. Tem dois com o nome Beamer. Esse que tiver o nome Beamer, você pode deixar ele como um segundo plano. Ele explica um formato, que é um formato de você fazer slides. Aí nessas apostilas, se você for olhar, eles têm uma tabela, eles ensinam bem direitinho, assim, vários comandos. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá aqui, ó, no Google Sala de Aula PC, ó. Essa aqui é uma das que eu coloquei, ó. Coloquei essa daqui. Tem várias seções aí. Aí vocês podem sair procurando o que querem, por exemplo. Eu vou procurar aqui, vocês vão ver que tem, ó, tabelas ensinando comandos para escolher o tamanho da letra. Viu? Aí ele diz qual é o comando, ó. Você põe esse comando aqui, ó. Põe o tamanho, vai aumentando. Que é o tamanho da fonte. Ele vai ensinar também você colocar esses símbolos, certo? Esses símbolozinhos aqui, que ele vai entender como matemático. Esse comando para colocar a palavra em itálico, em inclinado, em negrito, destacado, certo? Aí você vai olhando, porque lá em cima tem um sumário, aí ele vai dividir por seções, mesmo, fórmulas matemáticas. Como é que a gente escreve, por exemplo? Eu quero colocar A barra B, mas essa barra virada para o lado direito. Ele vai entender assim, alguma fração A sobre B. Eu quero uma fração, então você pode colocar a barra frac, aí põe a letra que você quer. Ou então assim, desse jeito aqui, entre duas chaves, certo? Aí você vai ver, ele vai fazer umas observações. Aqui, símbolos. Eu quero um símbolo matemático que eu não sei como é que é esse símbolo, como é que se faz o desenho. Aí aqui ele diz como é que é, ó. Esse símbolo aqui é o menor ou igual. Barra LE. É um, é um comando, certo? Eu quero colocar esse perpendicular aqui, ó. Barra perp, certo? Ó, mais ou menos que o Sérgio estava querendo colocar, ó. Mais ou menos que o Sérgio estava querendo colocar, ó. Barra PM, certo? Aí tem aqui todos os símbolos que você quiser. Você vai olhando aí como é que qual que você gosta mais. Aí tem material aí de todos os tipos. Eu quero fazer uma matriz. Ele vai ensinar a fazer uma matriz na seção de matrizes. Ele vai ensinar a fazer essas matrizes. Como é que eu faço para digitar uma matriz? Aí eu quero fazer uma tabela dessas. Aí ele ensina como é que faz a tabela, certo? Ele ensina como é que faz a tabela. Então, assim, o overlift lá vai ser o local onde vocês vão digitar o trabalho aqui. Né? Vocês vão digitar aqui, mas na hora de colocar um comando que vocês não saibam, o ideal é que você tenha uma apostila dessa ao seu lado para você recorrer à sua dúvida, certo? Porque você vai ter querendo colocar algum símbolo, alguma coisa que você não entende, aí você vai colocar o seu PDF, você vai abrir o seu PDF, vai procurar lá no seu PDF essa parte que interessa a você, você vai lá no seu trabalho e faz. Tem essa daqui que eu acabei de abrir, tem essa primeira aqui, essa apostila PDF, deixa eu ver se é outra. É uma outra aqui, né, da Federal Fluminense.
todas elas são semelhantes. Ela tinha 60 páginas, 70 páginas, essa aqui tem 60. Aí tem mais ou menos as mesmas coisas. Vocês vão encontrar, ó, forma de colocar letra. Algumas podem trazer umas coisas a mais, né? Porque às vezes os autores, um esquece de colocar uma coisa que outro não. Aí outros colocam umas coisas mais completas, ó, por exemplo, esse aqui está colocando aquela parte que a gente estava fazendo no começo, né? Aquele texto centralizado aqui à direita. Aí, tipos especiais de letras, essas letras aqui que a gente usa, o formato matemático, de matemático, esse formato gótico ali, certo? Aí o que é que vai acontecer? Só um minuto, eu tenho que responder aqui uma mensagem. Tem uns que você vai encontrar mais completos, né? Tem umas apostilas de LaTeX que tem 200, 300 páginas, por exemplo. Tem umas que ensinam a colocar figuras, né? Como você colocar gráficos. Tem uns que ensinam você a formatar, fazer o cabeçalho. Tem uns que ensinam você a fazer uso de uns comandos mais avançados. Tem um pacote chamado Pix, que você usa para fazer gráficos e desenhar no LaTeX. Aqueles comandos que eu falei naquele dia, né? Uma caixa de texto. Aqui ele não muda só a cor, ele faz uma caixa com uma cor. Eu destaco uma cor e você põe a palavra dentro dessa caixa de texto. Aí ele ensina a fazer o uso desses comandos básicos, né? Nessas apostas mais simples. E essas que são maiores, né? Que tem mais páginas, em geral, elas são mais avançadas. Então elas vão trazer umas coisas a mais. O que eu estava falando, deixa eu abrir só mais um aqui. Essa aqui já tem 150 páginas. Então, talvez essa daqui já tenha mais coisas já. As anteriores eram 70 e 60. Essa daqui já tem 150. Então ele faz muita informação. Você pode procurar. É melhor você sair procurando por sessões. Porque ele vai ensinar tudo aí. Aí nessas sessões você vai sair procurando o que você acha que você está precisando. Aí eu estou precisando aprender simbologia matemática, símbolos. Então você vai nessa parte. Aí eu tenho dificuldade nas equações, como é que eu faço? Aí você vai e procura. Uma forma bem fácil que eu acabei de ensinar vocês aí, vocês devem saber, você põe um Ctrl F aqui, aí coloca uma palavra. Aí dá um Enter, ele sai procurando essa palavra. Ó. Ele encontrou a palavra figura, uma de 75, ó, perceba aqui no canto, ó. Ele encontrou a palavra figura 75 vezes. Aí você sai procurando aí, ó. É porque ele pega configurar, que é uma palavra que usa a palavra figura, e entende como se fosse a palavra figura. Mas, ó, lista de figuras, figuras. Diminuiu para 13, quando eu coloquei figuras. Porque quando eu coloquei figura, ele procura todas as palavras onde existe essa palavra figura. Então ele entendeu configurar como sendo um pedaço da palavra configurar. Mas se você colocar figuras, ele sai procurando. Aí você vai, por exemplo, aprender a como colocar figuras, por exemplo. Aí você põe a palavra que você quer aqui e é uma forma mais rápida de você achar o que você está procurando para digitar no text. O Beamer que eu estava falando, essas duas de Beamer, eu coloquei apenas para poder manter vocês com mais material, mas o Beamer, ele é dentro do OpenLeaf, mas ele é usado para fazer slides. Vai fazer slides desse tipo aqui, ó. Salão grande. É posto.
de post de slide. Assim, é tipo aquelas apresentações que você faz no PowerPoint. Você abre um slide, ele abre a página todinha assim, e você vai passando na seta e ele vai passando a página inteira e a página fica bem grande assim. Você pode colocar uma cor, um modelo que você queira. Isso daqui é o ideal para apresentações. Por exemplo, se vocês fossem fazer uma apresentação, vocês fariam nesse modelo, no Beamer. O Samuel e o Henrique, que já fizeram a apresentação no LaTeX, ele sabe que é importante esse uso do Beamer. Eles já fizeram a apresentação do Beamer, porque você vai criar um arquivo em PDF que é no modelo de um slide, que é como se fosse um PowerPoint. Quando você fizer isso, aí você consegue passar as páginas e fazer apresentações. Na matemática isso é muito comum. Se vocês forem assistir qualquer palestra assim, de professores de matemática, seja uma apresentação online, seja uma apresentação presencial, eles usam muito o Beamer. Então, ele é basicamente a mesma coisa do LaTeX, só que é um formato que não é artigo, aliás, não é artigo, não é livro, né? Não é, uma edição especial, né? Um formato especial para esse slide. É um ambiente um pouco diferente, mas que é dentro do ambiente técnico no geral. Então, assim, isso daí vocês podem baixar essas apostilas e eu recomendo que quando vocês forem abrir o overlift de vocês para digitar, vocês fiquem com eles ali abertos, porque a apostila vai tirar a dúvida de vocês. Né? Eu não vou estar lá perto. Nem, você percebeu que quando o Sérgio foi me fazer algumas perguntas, existiam uns comandos que eu nem tinha tanta certeza. Eu disse, coloca isso, coloca aquilo. Porque a gente, assim, quando está lá dentro do ambiente digitando, muitas vezes seja uma hora que você vai quer colocar um comando, você esquece. Como é aquele comando? Aí, como eu falei para vocês, a gente usa muito o recurso de pegar coisas de um projeto que você já tenha pronto. Aí você vai lá, olha uma tabela. Eu estou digitando aqui, de repente eu quero formatar uma tabela. Eu não preciso digitar comando bem direitinho da tabela. Se eu já tiver um modelo pronto de uma tabela em um desses arquivos meu aqui do lado, basta eu ir ali do lado, rapidinho, abro ele, pego o modelo, jogo e substituo os dados, certo? Ah, mas eu quero fazer uma tabela bem simples, não precisa eu copiar de outra. Aí beleza, você aprende na apostila qual é a forma mais simples de criar uma tabela. Aí você só faz algumas pequenas alterações. Eu quero aumentar o número de linhas, quero aumentar o número de colunas. Aí isso aí, se você souber fazer um modelo simples, você pode fazer qualquer um outro, certo? Então é assim que funciona. Agora sim, voltando para encerrar aqui a disciplina, as discussões em relação a avaliações, como eu estou vendo uma baixa participação de vocês aí nessa parte aí do overlift, na formatação do trabalho, eu vou ver aqui o que é que nós vamos fazer nas próximas aulas. Eu não sei se na próxima aula a gente vai continuar falando exatamente disso, porque eu não sei se a adesão está boa, se os alunos estão tirando proveito disso, porque só o Sérgio, só o Sérgio que mostrou a parte dele, o Everton, que mostrou também a dele, mas ele mostrou no Word, que não era o que eu queria também, mas enfim, é o jeito. Mas, se nas próximas aulas a gente não tiver essa participação, porque como é que eu vou saber que os alunos estão fazendo uso? Eu marquei aí para dia 8 o envio dessa atividade. Aí os alunos não estão fazendo, não estão usando, aí de repente chega lá no dia 8 com o trabalho todo pronto. Aí posta lá. Como é que eu sei que você usou o overlift? Como é que eu sei que que você mesmo fez? Aí gera essas coisas aí. Então, assim, pode ser que a qualquer momento dessas próximas aulas a gente saia desse overlift e vá para outro tipo de atividade de tarefa. Seja ele utilizando um e-book, seja ele teórico em relação à parte que a gente já fez da disciplina, mas vai ser essencial a participação de vocês, inclusive para avaliar. Porque se eu perceber que não vai ter muito utilidade o uso do overlift para vocês nesse trabalho final, se o pessoal não estiver fazendo, aí eu vou ter que arrumar uma outra forma de fazer essa avaliação. Pois é isso. Deixa eu encerrar aqui a gravação.